Em 1982, o maior acerto do Warren Buffett foi um fracasso. Isso porque ele tinha passado meses negociando uma aquisição, tinha separado o dinheiro para isso, tinha toda a ansiedade para finalizar o contrato que já estava na mesa, mas por motivos alheios à vontade dele, por motivos por parte do vendedor, essa aquisição não aconteceu. E Buffett, ele diz que isso foi um grande acerto, porque ele teria pago o preço errado, no ativo errado, no momento errado, e teria custado centenas de milhões de dólares para a Berkshire, ainda mais no acumulado ao longo dos anos, porque seria um estrago pontual, mas isso se refletiria em muito tempo. Inclusive, é muito fácil a gente analisar quantos dólares, quantos reais a gente coloca numa aquisição, no investimento, e muito difícil mensurar quanto tempo, quanto energia, qual é o real custo de oportunidade que ter feito aquele investimento errado nos traria. Então, no meio desse contexto, Buffett coloca aqui em 1982 que se ele fosse fazer uma carta só com os resultados com os erros e acertos das operações realizadas naquele ano, ele teria que deixar duas longas páginas em branco nesse relatório, dado o tamanho e a importância que não ter feito aquele negócio teve. Dito isso, nós iniciamos com a carta mais densa até agora, e talvez acabe se estendendo um pouquinho mais, eu vou tentar enxugar, mas aqui Buffett vai nos apresentar três conceitos. Ele vai reforçar novamente a importância de reinvestir lucros, reinvestir da forma correta esses lucros. Ele vai trazer todo um tema novo, todo um capítulo novo sobre operação em mercados comoditizados, negócios comoditizados. E, por fim, ele vai fazer toda uma introdução sobre a importância de você fazer a emissão de ações com muita disciplina, no preço correto, utilizando o valuation correto, porque senão você está destruindo o valor da operação. E, infelizmente, muitos executivos acabam tomando esse caminho, porque ele é o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido. E voltamos no ensinamento da Carta de 81, que diz que o império ele até cresce, mas os cidadãos, o povo, acabam ficando mais pobres com isso. Bom, essa é a Carta de 82 e eu vou trazer aqui também uma frase muito clássica e muito conhecida que Buffett traz nessa carta, que é ah, todas as desgraças dos homens vêm de não saberem permanecer em repouso dentro do seu quarto. É uma frase muito conhecida de Pascal, e é isso. Às vezes, simplesmente não fazer nada é extremamente mais vantajoso do que ficar procurando algo para fazer e aí acabar se afobando, acabar tomando as decisões equivocadas e as decisões erradas. Investir é monótono, investir é chato, e investir envolve longos períodos onde você só passa dizendo não. É isso. Então, bora para a carta e espero que vocês gostem de mais essa carta. Então, nós precisamos começar analisando essa carta com um ponto central muito importante. A Berkshire, ela entrega um resultado naquele ano muito menor do que nos anos anteriores, principalmente no resultado sobre o patrimônio, que é a principal métrica que nós estamos acompanhando e que Buffett vem reforçando ano após ano. Olha, o principal indicador que você precisa para analisar o desempenho de um negócio é o ROI, é o ROIC, é o retorno sobre o patrimônio, é o retorno sobre o capital investido. Essas métricas vão te ajudar a entender se aquela empresa está conseguindo performar ou não. E a Berkshire ela vem lá de 19% de ROI em 78, vem caindo. Em 82 ela faz 15% de ROI, e em 81 ela faz 15% de ROI, e em 82 ela faz 9% de ROI. É uma queda muito forte, e 9% já é um indicador baixo, é um percentual baixo para um número como esse. Só que aqui Buffett ele começa a fazer uma defesa de que esse indicador ele não faz mais sentido dado a alteração no modelo de negócio que a Berkshire teve, tá? Quando eu li isso, e você ouvindo isso, eu acredito que você deve ficar com uma pulga atrás da orelha também, porque peraí, até agora que estava indo bem, funcionava, mas agora que veio ruim, não funciona mais, não faz sentido. E aí Buffett ele vai fazer a defesa de por que para Berkshire esse indicador ele perdeu a razão, perdeu o sentido, e depois você deixa nos comentários se você comprou ou não a defesa do Buffett em relação a isso. O longo prazo diz que ele estava certo, mas vamos lá.
O principal motivo para que isso tenha acontecido é que a alteração do modelo de negócio, a Berkshire ela começa a investir uma fatia muito grande, muito relevante do patrimônio dela em participações minoritárias, onde ela detém menos do que 20% das adquiridas, tá? Nessas aquisições onde ela tem menos do que 20% das adquiridas, o único resultado que entra para dentro do resultado da Berkshire, que entra para dentro do balanço da Berkshire, é o pagamento de dividendos. Ah, também tem marcação a mercado, mas todo lucro, o que entra é pagamento de dividendos. Então, todos os lucros retidos por esses negócios, eles não passam por dentro do resultado da Berkshire. E isso pune de forma muito severa, muito contundente o resultado da Berkshire. E ele traz como principal defesa o caso da Geico, que passou a ter uma participação bem relevante dentro do patrimônio do Buffett. A Geico, ela distribuiu em 82 3,5 milhões de dólares. Isso é o que entra no balanço da Berkshire. Só que ela reteve ainda da fração da fração de propriedade da Berkshire, ela reteve 23 milhões de dólares. Todos esses 23 milhões de dólares retidos não entraram no resultado. E aqui tem um claro conflito, uma clara confusão, que é o seguinte: se por um lado a Geico, ao invés de ter distribuído 3,5, ela tivesse distribuído 5, mas tivesse tido um resultado menor, tivesse retido 10, no número da Berkshire, teria sido um resultado melhor. Mas, no ativo Geico, teria sido um resultado pior. E, por outro lado, se ela tivesse retido 100, se ela tivesse gerado um lucro referente à participação da Berkshire de 100 milhões e não tivesse distribuído nada, para a Berkshire teria sido pior. Então, então reparem que é difícil você analisar a Berkshire com esse indicador agora. Porque a Geico é só um dos casos, tem vários outros casos onde isso é muito relevante. A carteira da Berkshire começa a ser composta de uma forma muito expressiva por ativos, por investimentos minoritários. Então, minoritários e com menos de 20%, né? Porque só minoritários, às vezes pode ser minoritário com mais de 20%, mas enfim. Isso começa a punir o resultado da Berkshire. E é importante que a gente utilize o melhor indicador possível para analisar. Aqui vem uma lição prática importantíssima, que o lucro de verdade não é o que pinga na conta, não é o dividendo que está caindo lá, né? Mas o lucro de verdade é o que aumenta o patrimônio de forma silenciosa, ano após ano. Por isso a importância dos lucros retidos, que nós vimos em todas as cartas até agora, e que o Buffett ele fica sempre enfatizando. Tá? As empresas que sabem investir bem os seus lucros são verdadeiras máquinas de multiplicação de capital. Porque sim, se a empresa tá, os 23 milhões de dólares que a Geico ela reteve lá em 82, ela conseguiu reinvestir isso a uma excelente margem de retorno. E como ela conseguiu reinvestir uma excelente margem de retorno, vai construindo aquele famoso efeito bola de neve, que vai gerando resultado ano após ano, ainda mais porque como o dinheiro ficou dentro da Geico, ele não teve imposto, não teve nenhum tipo de taxa ali em cima disso, que incidiria se ele tivesse repassado, se ele tivesse distribuído para os acionistas. Então, com base nisso, o Buffett ele sabe que nós nos questionaríamos sobre, peraí, por que ele está mudando o indicador? E ele faz uma crítica muito afiada aos gestores que fazem isso. Por quê? Porque diante da queda dos resultados, diante da piora dos indicadores escolhidos por aquela gestão, ocorre que muitos preferem mudar o indicador do que trocar a gestão. E não, isso não funciona. Você pode trocar indicador, mas você tem que trocar indicador com base na troca do modelo de negócio. Agora, se você tem empresa de varejo, e você olha lá, venda sobre metro quadrado, evolução da venda sobre metro quadrado. Cara, de repente, a sua venda por metro quadrado começa a cair muito, e você quer trocar esse indicador, tá, mas peraí, por quê? Não é porque o modelo de negócio mudou, você saiu do varejo físico e foi para o varejo digital, tá, tudo bem. Pode, aí sim, aí não faz mais sentido você olhar a venda por metro quadrado. Agora não, o modelo de negócio continua igual e foi só uma piora, então não dá para seguir dessa forma. E aqui, um dos conceitos muito importantes que ele traz na carta é o seguinte: os negócios, todo negócio, toda gestão precisa ter alvos pequenos
pré-estabelecidos e de longo prazo, tá? Alvos pequenos não quer dizer alvos insignificantes. Quer dizer que ele precisa ser preciso. Você não pode ter ranges muito grandes. Você tem que trabalhar com alvos específicos e claros, tá? Pré-estabelecidos, então não dá para ficar mudando isso o tempo todo, e de longo prazo. Por quê? Porque senão, e ocorre muito, muito, o executivo, o gestor joga, o investidor joga o dardo na parede, e aí depois vai lá e desenha um alvo ao redor do dardo, independente, né, onde ele caiu. Aí fica muito fácil fazer gestão desse jeito e não funciona, né? Então, reforçando que esse ponto é importante. Alvo pequeno, ou seja, específico, pré-estabelecido e de longo prazo, tá? Todo negócio precisa ter isso. Enquanto muitos CEOs, muitos executivos, muitos é, empresários de empresas grandes, grandes corporações, eles buscam tentar salvar negócios medianos, o investidor pessoa física, o investidor pequeno, o investidor institucional mais pequeno, ele tem uma vantagem gigantesca, que é ele pode se tornar sócio das melhores empresas, escolhendo quando e quanto pagar. Então, enquanto o executivo ele está lá tentando salvar um negócio médio, você, como investidor pequeno, você pode escolher de quem você quer ser sócio, quanto você quer entrar como sócio e quanto você quer pagar para ser sócio daquele negócio. Porque o investidor ele tem liberdade para escolher entre as melhores empresas do mercado e negócios muitas vezes extremamente superiores a qualquer negócio que seria possível você fazer aquisição. Então, você vai lá, você tem 100 mil para investir, você vai comprar uma padaria pequena. Cara, você vai ter que operar, vai ter que trabalhar, vai ter que. Vai ser um emprego o seu ali, né? Quanto que isso vai tirar de retorno, uma conta que você tem que fazer? Ah, gerar um retorno aqui de 40% ao ano, 30% ao ano pode fazer sentido. Agora, se não, cara, vai ser sócio de grandes empresas, vai ser sócio daquelas que vão te pagar 20% ao ano, 15% ao ano, 18% ao ano, e sem você precisar. Você pode continuar trabalhando lá de médico, advogado, e ser sócio de uma empresa que está dando 20% ao ano, 18% ao ano. Ah, não distribui tudo como dividendo. Não, mas quanto que ela reinveste? Ela consegue seguir reinvestindo e gerando alta taxa de retorno? Cara, isso é o que vai te enriquecer no longo prazo. O teu trabalho combinado com fazer bons investimentos. Agora, você vai ser sócio da padaria? Cara, você vai ter que trabalhar na padaria, tem que tocar a operação da padaria. E aí, para quanto? Né? 3 mil reais mês? 4 mil reais mês? Não sei, tem que fazer a conta, né? Faz sentido? Não faz? Mas é isso e essa é a importância. E se você já é um grande empresário também? Se você já é um grande empresário, peraí, vou fazer uma aquisição aqui. Será que essa aquisição ela faz sentido? Será que isso aqui vai me gerar quanto de resultado? São pontos que você precisa fazer. Porque no mercado de ações ainda tem mais um ponto que é interessante aqui. Chega para comprar um negócio. Cara, você vai chegar para comprar um negócio, o vendedor, o dono daquele negócio, vai querer o valor cheio por aquele negócio. Ele vai precificar tudo, ele vai querer o valor cheio. Ele não vai entregar um negócio para você, salvo se ele estiver desesperado, salvo se for, mas no geral não, tá? No geral ele vai querer o valor cheio. No mercado de ações não. No mercado de ações, o mercado muitas vezes vai agir como um bando de sardinha nervosa, nadando para a direção errada, e esse preço vai cair muito, vai subir muito, véio. E aí você vai ter oportunidade de fazer boas aquisições conforme as relações de mercado. Então, comprando $1 por 50 centavos, 75 centavos de dólar. Se você conseguir achar negócios no mundo físico, no mundo real aqui, né, no mundo não fracionário, onde você também consegue pagar aí 50 centavos de dólar por $1, pode fazer sentido. Tudo depende do retorno que isso vai te dar, quanto energia você vai ter que colocar, se você está disposto ou não. Mas isso é conversa para uma outra hora, tá? Em 1982, nessa carta, muitos gestores eles seguiram cegos por esse comportamento de sardinha aí, de manada, que é e adrenalina do momento, porque a gente viu nas cartas anteriores que o mundo passava por uma crise muito forte por causa do contexto do Irã e do petróleo e etc. O Fed lá com o Paul Volcker fez as medidas necessárias, conseguiu segurar a inflação, e aí, bom, o mercado antecipou que ia melhorar, e aí todos os preços dispararam, o mercado estava num momento de euforia muito grande. Por isso, os preços estavam esticados, o pessoal precisava botar dinheiro, muita gente tinha dinheiro em caixa parado daquele momento de instabilidade, então
não era um momento muito claro para fazer aquisições. E muita gente acabou fazendo aquisições muito ruins naquele ano, tá? E aqui tem uma frase que o Buffett usa que é curiosa, que eu achei bem interessante, que é: o mercado, como o Senhor, como Deus, ele ajuda aqueles que se ajudam, mas ao contrário de Deus, ele não perdoa aqueles que não sabem o que fazem. Se você não sabe o que você está fazendo, se você está preso num viés, se você está agindo com o estômago, você vai se ferrar. E você se ferra. Acontece. Tá? Temos várias histórias tristes aí de gente que perde muito dinheiro, perde com o mercado. Então, paciência, disciplina, frieza emocional seguem sendo palavras-chave para bons investimentos. Bons investimentos são chatos, são monótonos. É você manter uma carteira tranquila, acompanhando as ações, acompanhando. Se você é o dono, se você tem um negócio, é ter muita calma na hora de fazer uma aquisição, né? Olhar muita coisa antes de fazer a aquisição para o teu negócio. Então, é isso. É calma e longo prazo, tijolinho a tijolinho. É assim que você constrói, tá? E aqui a gente vai para o segundo ponto, que é o ponto central da carta, na minha opinião, que ele é um grande ensinamento que ele traz sobre operar em negócios comoditizados. Como é difícil você operar em mercados onde não há diferenciação de produto ou de serviço, tá? É extremamente desafiador. E aí ele faz essa análise em cima da análise dos negócios, dos investimentos da Berkshire no segmento de seguros. O segmento de seguros lá nos Estados Unidos, ele sai de um mercado que era quase um cartel, tá? Para um mercado de ampla concorrência, um mercado aberto. E isso traz um choque gigantesco no negócio e um grande problema, né? Todas as operadoras estavam operando aí com bônus de subscrição negativo, né? Os prêmios não estavam compensando, estava um horror naquele momento. Então, aqui dando um contexto, o que é um mercado comoditizado? É aquele em que o produto ou serviço é praticamente indiferente, tá? Você vai numa lanchonete, você vai num café e você pede um café com açúcar. Você não pede o café com açúcar A ou com açúcar B, da marca A ou da marca B. Você quer um café com açúcar. Tanto faz a marca. Por quê? Porque o açúcar é uma commodity. Você contrata um plano de internet de 500 mega. Você não quer saber se esses 500 megas são da empresa A ou da empresa B, porque a internet é um commodity. Então, gasolina. Gasolina é a mesma coisa. Você vai lá e coloca gasolina, tantos litros de gasolina. Não importa se você está colocando gasolina da refinaria A ou da refinaria B. Tá? Desde que, óbvio, né, a gasolina siga ali os padrões mínimos de qualidade exigidos. Mas é isso, tanto faz aonde você vai colocar gasolina. Gasolina é gasolina. Isso é um negócio comoditizado, tá? O cliente ele não enxerga diferenciação ou muita diferenciação entre os fornecedores. Até tem, eu prefiro ir no Ipiranga porque o Ipiranga tem uma conveniência melhor. Tá, beleza. Porque ele está conseguindo agregar valor. Mas a gasolina é a gasolina, né? Eu prefiro, sei lá, eu prefiro a internet da Unifique porque ela tem um suporte melhor. Tá, tudo bem. Começa a se ter uma diferenciação daí no serviço, mas é muito pessoal também, porque para você a Unifique vai entregar um suporte melhor, mas para outro a Vivo está entregando um suporte melhor, então é muito difícil de mensurar, as barreiras são muito baixas, a diferenciação é muito baixa. E aqui, né, o mercado de seguros começa a passar por isso também. Sendo que no mercado de seguros tem um agravante, que é, enquanto na gasolina você tem uma limitação, é uma commodity física, no mercado de seguros não existe essa limitação. Quanto mais dinheiro os grupos, os investidores das empresas de seguros colocarem para vender seguro, mais oferta de seguro vai haver no mercado. E se por um lado o açúcar, até tem quebra de safra, tem etc., a gasolina pode ter um aumento de demanda porque os carros estão circulando mais por motivo A ou B, no seguro não existe variações de demanda. Alguns seguros específicos, sei lá, para construção, pode ter uma. Mas no geral não existe. A demanda ela é linear, ou ela acompanha ali o crescimento da população, ela segue algum padrão. Não existe choque de demanda. E isso
é muito difícil de operar um negócio como esse no segmento de seguro, tá? O que aconteceu? O setor de seguros nos Estados Unidos, eu comentei com vocês de cartel, eles tinham, era um cartel implícito, porque eles negociavam com as agências reguladoras de cada estado para manter margens ali, para manter os preços dentro de padrões de mercado que mantessem margens saudáveis. Esse modelo foi ruim, muitos competidores entraram no mercado com fome, usando o preço como arma, colocando dinheiro para trazer cliente, etc. E de repente todos os agentes do mercado, as empresas ali tiveram que começar a competir em leilão pelos segurados. Quando o produto comoditizado e a capacidade é excessiva, não tem luz no fim do túnel. O que vai acontecer aqui no mercado de seguros, o que vai acontecer em qualquer um desses mercados, e aí inclusive no mercado de commodity física, como açúcar, como a gasolina, você vai ter uma quebra. Vai chegar num momento onde simplesmente as perdas vão ser insustentáveis e aí vai acontecer um crash no setor, uma quebra no setor e vai ser uma grande limpeza que vai permitir com que os que tinham um melhor modelo de negócio, as melhores margens, os menores custos sobrevivam. É como você fazer como você ter pequenos incêndios que permitam que a floresta continue viva. A floresta que é a economia como um todo, e esses pequenos incêndios, dentro de alguns segmentos, em determinados momentos você tem uma limpeza. Buffett coloca que no segmento de seguros, a, a chance mais clara disso poder acontecer seria um um grande problema climático, uma grande tragédia que forçasse que exigisse muitas apólices de serem pagas, né, de serem cumpridas. E aí, muitos teriam prejuízos muito grandes, muitas empresas teriam prejuízos muito grandes e o mercado acabaria passando por essa consolidação, por essa limpeza. O ponto aqui central é que se você está operando no mercado comoditizado, a tua principal arma é custo. Você precisa manter o custo muito bem controlado. É, na verdade, o que você consegue controlar. Você não consegue controlar tão bem preço, você não consegue controlar oferta, você não consegue controlar demanda. O que você consegue controlar é custo. E você precisa manter teu custo muito bem amarrado e muito bem controlado. Essa é a vantagem. É, é, essa é a única vantagem que você pode ter nesse mercado, tá? A Geico, que é a empresa uma das grandes seguradoras aí que ele investia, tinha uma estrutura de custo extremamente bem montada. Era uma empresa low cost, uma empresa muito bem estruturada e por isso vem entregando lucro aí, entregando dinheiro ano após ano, gerando resultado de forma tão consolidada, tá? Bom, então para fechar essa lição, cuidado ao investir em negócios comoditizados, cuidado ao operar negócios comoditizados. Se você está investindo, se você está operando um negócio comoditizado, tenha uma disciplina extremamente rígida em custos. Cuide muito com custos. Se você investe numa empresa de commodities, saiba, entenda a estrutura, a matriz de custos daquela empresa de commodities e conte aí com muita paciência, muita estratégia, muita calma para operar nesse mercado. Sem isso, você vai estar só cavando o teu próprio buraco. Em algum momento, a operação vai ser insustentável, vai acabar teu dinheiro, vai acabar, o mercado vai passar por uma mega limpeza e você vai junto. Vai acontecer alguma coisa e você vai estar pelado quando a maré baixar, tá? E a linha de sobrevivência aqui é custo e você precisa ter uma disciplina muito rígida para operar em mercados comoditizados, tá? Entrando no último ponto da carta, que é sobre a questão da emissão de ações, das emissões de ações, aqui um breve contexto, uma breve conceitualização. Muitas empresas, elas emitem ações
principalmente em dois cenários. Um cenário para fazer aquisição. Então, ou ela vai ou ela vai emitir ações para o mercado e vai trazer caixa para dentro da empresa e vai usar esse caixa para fazer aquisição, ou em troca de ações. Ou seja, eu vou comprar uma empresa e eu vou pagar a aquisição dessa empresa com emissão de ações. Então, você é sócio da empresa B, eu vou te dar X ações da empresa A, que é a minha empresa, e você me dá todas as cotas, todas as ações da empresa B. Existe um outro tipo de emissão de ação também, que é a emissão de ação para gerar caixa, para pagar dívida, para fazer investimento dentro da própria empresa, tá? Existem outras razões, mas essas são as duas principais. Se você está emitindo ações, se você está aumentando a tua base de ações, você precisa ter muita disciplina para não estar diluindo a tua base acionária, os teus investidores, porque senão você está enriquecendo, aumentando o tamanho do império e deixando teus cidadãos mais pobres, tá? E destruindo o valor para os teus acionistas. Isso aqui é mortal e destruidor. Então, é necessário muita disciplina na hora de fazer isso. Então, pegando aqui o caso concreto, né? Você vai emitir ações ao valor de mercado. Bom, se você emitir ações de valor de mercado, o valor de mercado ele está correto, ele está considerando o valor implícito da empresa ou não? Ou ele está descontado, ou ele está supervalorizado. Se ele estiver supervalorizado, é bom, porque você vai estar emitindo com ágio e você vai estar conseguindo gerar prêmio, gerar um bônus para a tua base de acionistas. Agora, se você estiver trocando com deságio, o que você está fazendo é trocando uma nota de R$ 1, por uma moeda de 50 centavos. Né? Se você está fazendo com ágio, ao contrário, você está trocando uma nota de $1, uma nota de R$ 1, por 1,20, por 1,30, e aí compensa. Então, essa disciplina ela é muito importante. E saber utilizar os momentos de mercado, os momentos de euforia, para fazer emissão, para aumentar, para fazer esse tipo de movimento, é muito importante. Tá? E aí é o seguinte, uma emissão de papéis, ainda que pouco desvalorizada, ainda é um grande estrago, porque não é porque um cachorro pequeno fez um estrago no teu jardim que deixou de ser um estrago. Né? Óbvio que foi muito menos estrago, um pincher faz muito menos estrago no jardim do que um São Bernardo, mas ainda assim ele faz um estrago. E ele não faz um estrago só no jardim, né? Ele faz um estrago na reputação também. E isso pesa na reputação da gestão, pesa na reputação do negócio. É ruim no longo prazo para todo mundo, tá? E aí, quando eu falo de destruição da reputação, você tem que entender que todos os acionistas e todos os futuros acionistas, quando analisarem, vão entender que a empresa está disposta a sacrificar, queimar os acionistas atuais para crescimento, enfim, para conseguir fazer os movimentos que a gestão acredita que precisam ser feitos. Só que aí nenhum acionista gosta de ser queimado, nenhum acionista gosta de ter capital queimado, e aí você entra num dilema de reputação, que é o dilema da barata na salada. Se você for no restaurante e encontrar uma barata na salada, não adianta o restaurante trocar o garçom. Não adianta. Né? Isso não vai mudar, não vai melhorar a reputação. Isso você vai carregar essa reputação negativa por muito tempo, tá? Alguns executivos utilizam muitas desculpas para justificar essa emissão errada. E eu vou ler para vocês algumas. O negócio que estamos comprando vai crescer muito, tá? Ainda que o negócio cresça de 1 para 2, a empresa que está fazendo a aquisição também vai crescer. Então, não faz sentido, porque valeria você manter o capital aqui e sem correr, sem a diluição. Precisamos crescer para nos tornar mais relevantes. Também é uma inverdade, uma desculpa que não faz sentido. Se você vai crescer, cresça da forma correta, no momento correto. Né? Ou utilizando os caminhos corretos. O que você não pode fazer é destruir valor dos acionistas para crescer.
só metade da operação será paga em ações. E aqui volta no dilema do cachorrinho. Né? Não é porque metade, é porque o dano é menor que o dano não existe. O dano ele existe e o dano ele vai manchar a imagem, ele vai prejudicar a operação, ele vai prejudicar todos os acionistas. Tenha muito cuidado, se você investe, tenha muito cuidado com esses movimentos nas empresas nas quais você investe. No momento que eles vão emitir ações, no momento que eles vão fazer uma aquisição, como é que eles estão pagando essa aquisição, se eles estão trocando por múltiplos equivalentes, se não estão trocando por múltiplos equivalentes, o que eles estão fazendo ali para precificar, tá? Porque senão, todas essas tentativas, todas essas justificativas são para tentar disfarçar decisões ruins que deveriam ser evitadas na raiz. E quem é bom em dar desculpa não é bom em fazer mais nada. Isso a gente já está cansado de ouvir, tá? Fazer troca justa, negócio por negócio, com ambos lados recebendo o valor equivalente, é uma excelente estratégia. Tá? Faz a troca justa. Tá? Ambos os lados recebem o justo. E aí, bom, todo mundo fica feliz, o negócio continua crescendo e motivado. Tá? Só emite ações, só vai ao mercado para emitir ações se o negócio estiver sendo negociado a valor justo ou superior. Que aí é isso, trocar $1 por $1, $1 por ou $1 por $1,20, $1,50. Que isso gera riqueza para os acionistas com base na folha de mercado. Tá? Por que que isso é muito importante? Porque as empresas que elas conseguem manter essa disciplina e elas conseguem não entrar nesse erro de fazer troca de ações a qualquer custo, elas são consistentemente mais valorizadas. Tá? Ano após ano, isso é provado. Tá? Elas são consistentemente mais valorizadas, a base de ações é mais fiel, é vantajoso para todos. Tá? E empresas que usam as ações de forma leviana sofrem de forma permanente na avaliação de mercado, independente do discurso e promessa futura. Ninguém aqui é tolo. E a gente só é tolo na política, né? Que a gente acredita no discurso dos outros, mas quando envolve dinheiro, a gente tende a ser menos tolo. Então, é isso, tá? Vou usar o exemplo da Berkshire aqui, que é um exemplo forte. Essa disciplina radical no respeito ao capital do acionista é o que permitiu que a Berkshire tivesse a multiplicação de capital absurda que ela teve. Né? Acumulado aí de 22% de retorno ao ano para quem investiu nesse negócio. É brutal, assim, quem investiu na Berkshire enriqueceu de uma forma brutal. Por quê? Porque houve sempre respeito, houve sempre clareza, houve sempre um padrão de gestão muito sólido e respeitável. Inclusive, as cartas aqui elas vão se acumulando. Eu trago para vocês um resumo, mas se você pegar a carta de 82, ela utiliza muitos conceitos que foram colocados na carta de 81, que utiliza muitos conceitos que foram colocados na carta de 80, 79, 78 e assim por diante. Por quê? Porque não há a inclusão novamente dos mesmos conceitos, porque a base de acionistas da Berkshire não mudava. Só mudava quando alguém morria, quando alguém separava, porque o cara que era sócio, ele continuava sendo sócio, dado a transparência, dado os padrões, dado a qualidade da governança. E isso é um dos fatores que permitiu que a Berkshire chegasse onde chegou e fosse o sucesso que é até hoje. E tivesse gerado a riqueza. A história do capitalismo moderno americano, ela passa pelos investimentos da Berkshire. A Berkshire tem um peso gigantesco no capitalismo moderno americano aí da década de 60, 70 para frente. Tá? Bons resultados, então, bons resultados vêm da soma de pequenas boas decisões e da recusa consciente de fazer movimentos que pareçam heróicos, mas na prática são apenas vaidades disfarçadas de estratégia. Tá? Então, bom, isso é um pouco da Carta de 1982, os pontos aqui consolidados para que fique fácil, para que vocês entendam. Eu vou reforçar de novo, tá? Em mercados comoditizados, se você opera, se você investe no mercado comoditizado, você tem que olhar custo. O tempo todo tem que olhar custo. É o teu principal indicador. A única coisa que você controla é custo. Se você investe, você tem que reinvestir altas taxas de retorno. É isso que vai te trazer resultado a longo prazo. Você não tem que olhar só o dividendo pago. Você tem que
olhar o lucro como um todo que aquela operação te gerou, mesmo que você não traga isso para dentro do teu resultado, você tem que entender se aquela empresa está performando, está gerando lucro por ação, tá indo bem, quanto que está rentabilizando do ROI, do ROIC, do ROA, tem vários indicadores de rentabilidade aí que você pode utilizar dependendo do caso. Isso são fundamentais. E por fim, tenha muito cuidado com negócios que fazem troca de ações, que fazem emissão de ações. Se você investe num negócio, tenha muito cuidado com o momento em que isso está sendo feito. E se você é dono de um negócio, quando você for fazer, cara, avalie o teu negócio pelo múltiplo correto, pelo valor correto. Ah, mas aí o vendedor não vai querer fazer. Então talvez seja melhor não fazer mesmo. Então, talvez seja melhor, porque, volto no que eu falei no início, se você fosse vender o teu negócio, você ia querer receber o valor cheio. Por que que você vai entregar uma fração do teu negócio por uma parte? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Entendeu? Então, tenha muito cuidado. E é isso. Eu tô. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa carta, se faltou alguma coisa, se você gostaria que eu tivesse explorado algum outro ponto, deixa nos comentários. Em 83, o Buffett vai continuar falando de disciplina, no crescimento do lucro empresarial, a importância disso. E tem muita coisa boa para vir no canal. Se você não se inscreve, não é inscrito, se inscreva. Se você não acompanha, acompanhe. E vamos seguindo. Pessoal, forte abraço. Terça que vem nos vemos novamente.